Vamos rogar a Deus, a Jesus, a espiritualidade de luz, né? Os nossos amigos dos planos mais elevados, que nos assessorem nessa hora de reflexão, de busca, de aprendizagem, para que nós, ao final desse trabalho, estejamos um pouquinho melhor e um pouco mais conscientizados do que devemos fazer vida fora. A vida nos apresenta várias nuances para que nós possamos escolher o que é melhor para nós. E quando o entendimento se faz parte, né, da nossa vida, a gente sempre escolhe o lado melhor. Só de estarmos aqui hoje, né, reunidos com esse objetivo, já é uma boa escolha de todos nós. Que saibamos fazer bons proveitos de tudo aquilo que vier até nós, não só no momento de agora, mas todos os dias que vierem pela frente, para que possa fazer valer todo o trabalho que o nosso amigo certamente teve para compilar todos esses informes que está trazendo para nós, e também todo o trabalho que a espiritualidade tem feito em prol de nós outros, para que nós estejamos cada vez melhor. Estão sempre a nos favorecer, que nós saibamos ser gratos, fazendo valer em nossas vidas sempre. Nós vamos pedir, né, nosso irmão Job para fazer uma prece para nós, e com essa prece nós estaremos pedindo permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Palavra com você, Job. Mestre Senhor Jesus, é com muita alegria que hoje estamos aqui reunidos em seu nome para pesquisarmos, procurar um entendimento maior de sua mensagem, procurar essa verdade que se encontra muitas vezes escondida sobre as aparências das palavras. Conforme nos orientou Allan Kardec, nós precisamos buscar a instrução, o aprendizado, através de uma leitura crítica, por assim dizer, de todos esses livros e ensinamentos que chegam até nós, inclusive de mensagens dos espíritos. Então, o nosso objetivo aqui hoje é procurarmos nos aproximarmos um pouquinho mais de Ti, é procurarmos nos aproximarmos um pouquinho mais da verdade, que é Deus, e de Ti, Mestre Jesus, que é o nosso intermediário, nosso intermediário com o Pai Celestial. Que possamos, nessa noite, realmente atingir os nossos objetivos, pacificar os nossos corações, tornarmos mais mansos, para que possamos herdar o reino de Deus, para que possamos fazer com que o reino de Deus se instale em nós. Porque como o mesmo Mestre Jesus nos dissesse, o reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em nós. Ele deve ser construído em nós, uma vez que Deus está em todos nós. Agradecemos, Mestre, profundamente essa oportunidade, e que pensando e vibrando nas dimensões do diapasão do amor, possamos sair no final dessa reunião enriquecidos com alguns conhecimentos a mais, com algum entendimento mais profundo, com o nosso eu interior mais pacificado e, enfim, Jesus, mais próximo de Ti. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Cícero, a palavra está com você, você tem até as 21 horas, aí você conduz aí da forma que você achar mais adequado para você, tudo bem? Beleza, Paulo. Gente, obrigado, boa noite.
Max está aí, né? Pessoal está aí, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar sobre Judas. Eu vou passar os slides, e aí na hora que eu estou passando os slides, eu só consigo ver os slides. Aí quando vocês quiserem conversar, discordar, perguntar qualquer coisa, só abre o microfone, tá? E aí eu volto para essa tela que eu consigo ver vocês, e aí a gente pode ir trocando, tá bom? Porque na hora que eu estou passando os slides eu não consigo ver. Aí vocês abrem o microfone e perguntam. Pode ser? Ok, tá combinado. Tá? Aí eu vou apresentar aqui o slide para a gente começar. Vocês só me dão querem ver nele aí, por favor, que agora eu já não consigo ver vocês. Tá aparecendo. Tá? Então, ok. beleza. Maravilha. Então, vamos começar. Na verdade, a Jacira tinha pedido para eu fazer um estudo que chamava Divina Providência. Acho que era alguma coisa assim. E eu achei que já tinha marcado com ela um tema que eu já tinha pronto, e depois eu fui ver e não tinha. E aí eu ia marcar com ela para fazer esse estudo hoje, só que minha esposa, a gente descobriu que estava grávida. E aí a gente teve que ir no médico fazer os exames, e aí eu falei, Jacira, eu não vou conseguir fazer o estudo. Você quer adiar, você quer colocar alguém para fazer, você quer que eu faça algum estudo que eu tenha pronto? Aí ela optou por que eu fizesse esse estudo que já tinha pronto, a Divina Presença, né? E aí ela deve remarcar esse estudo para a gente fazer, porque eu não tinha entendido direito que eu tinha que fazer um estudo, achei que ia ser um pronto. Mas aí, de todo caso, hoje a gente vai trabalhar Judas, e aí o interessante de Judas para a gente começar é que quando a gente fala de Judas hoje em dia, esse nome, ele é dado aos que traem, né, uma causa. Então é muito comum você falar assim, que amigo, hein? Mas foi um Judas, né, tipo, no sentido pejorativo. Quando a gente fala de Judas, com certeza é um dos nomes que menos existem no mundo, né? Porque ficou um nome muito marcado. Mas a gente precisa entender primeiro que foi um dos poucos nomes que foram tão vivenciados com Jesus, né? A gente teve 2. Hoje, uma das funções do estudo é a gente trabalhar a ideia que Judas hoje trabalha diretamente com Jesus, ou seja, ele se já redimiu de tudo que ele tinha feito há milênios, embora a gente até hoje continue condenando ele, julgando, censurando, né, malhando. Então, hoje, a gente vai trabalhar algumas questões que a doutrina espírita, com as obras principalmente de Chico Xavier, contribuíram para a gente, tá? A primeira coisa para a gente trabalhar é em relação a esse nome, né? Judas Iscariotes. Quando a gente fala de muitas figuras do Evangelho, o sobrenome deles está relacionado à cidade que eles nasceram, da onde que eles vieram, né? Então, Paulo de Tarso vem da cidade de Tarso. Simão o Cirineu vem da cidade de Cirineia, né? E assim vai, nós vamos ter vários nomes, e Judas é mais um. Judas vem da cidade de Cariote, né? Aí, esses movimentos são importantes para a gente contextualizar que Judas, ele era o único judeu dos 12 apóstolos. Os outros 11, eles eram galileus, tá? Esse movimento, ele por si só não dá para a gente definir nada, mas como a gente sabe que o Evangelho sempre trabalha situações diferentes para a gente refletir, a gente sabe que tem algum movimento. Então, dentro desse estudo, a gente vai interpretar que o Judas vai representar o tipo de pessoa que vai estar preocupado exclusivamente com a questão material. Então, é um movimento não para se condenar, mas para poder estudar, né? E aí a gente vai seguir, e os livros base dos nossos estudos vão ser esses aqui, tá? O Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Psicografia do Chico, tem um capítulo
que ele é muito rico sobre a história de Judas, né? E a gente resumiu vários pedaços desse livro e de outros para a gente poder trabalhar. Então, Humberto de Campos, ele conta que ele está andando e que ele vê Judas, e falam com ele que é Judas. E aí ele fala que o espírito de repórter dele, de jornalista, né, estava alto, e que ele vai lá e vai conversar com Judas. Ele faz uma entrevista com Judas, né? E aí ele fala, Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Aqui a gente tem essa passagem dos discípulos, onde Judas está falando com Jesus que eles vão precisar de dinheiro para edificar a obra de Deus. Porque Judas tinha o entendimento que o reino de Deus ia se estabelecer na questão material. E aí, né, dentro do Boa Nova, Jesus, ele vai olhar para Judas, né, a parte íntima de Judas, avaliar de fato onde que está aquele movimento de Judas e vai perguntar para ele, Judas, Deus precisou de dinheiro para construir esse mundo? Né? Então ele faz uma reflexão que muitas vezes a gente escuta aonde? Ainda hoje. Quantas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para fazer caridade, como se a caridade se resumisse ao material, né? Quando nós vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, como Jesus entende caridade, praticar o bem com todo mundo, ser indulgente com as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas. Né? Então, a caridade material, ela é uma parte do primeiro processo de caridade, como Jesus entende. Então, olha a pergunta que Jesus faz para Judas, mas que serve para nós. Deus precisou de dinheiro para construir o mundo? E aí Jesus vai falar algo muito interessante sobre o dinheiro. E ele fala, as pessoas que sabem usar o dinheiro, ele é um instrumento muito útil. Mas o dinheiro nunca será tudo. Porque acima das questões materiais está o amor com seus infinitos recursos. Né? Então, aqui já traz várias reflexões para a gente, nesse movimento material, que não é desprezar o material, mas usar ele como instrumento e não como finalidade de vida. Então, o dinheiro, a riqueza, a matéria, ela tem sua importância, né, para ser instrumento para a gente crescer, mas não como finalidade de vida. E aí, eles vão seguir nesse diálogo, né? E aí, Jesus fala com Judas, organiza essa sua bolsa de cooperação e guarda ela com você. Mas, porém, nunca procures que ultrapasse o necessário. Isso é uma outra frase do Boa Nova que serve para nós, né? O dinheiro, ele tem a sua importância, mas muitas vezes a gente se perde na parte material porque a gente quer muitas coisas supérfluas. Quando a gente começa a vivenciar nas questões necessárias, o supérfluo vai perdendo força. E ali, o Judas, ele vai fazer a sua primeira coleta, né? Primeiro dízimo, a primeira retirada de dinheiro dos discípulos. E ali, Judas vai falar com Jesus assim, Senhor, a bolsa é pequena, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí Jesus vai fazer uma profecia, né, uma predição, né? Sim, Judas, a bolsa é pequena, contudo, permita Deus que você não caia ao peso da matéria, né? Ou seja, que essa sua questão material que precisa ser trabalhada não seja forte o suficiente para te derrubar, como foi o que aconteceu, né? E esses movimentos servem para a gente hoje. Para a gente olhar se o nosso apego às questões materiais, se a nossa visão nos conteúdos materiais, se eles não estão muito pesados, se eles não estão nos derrubando, né? Aí a gente chega num outro livro de Humberto de Campos, que é Crônicas de Além Túmulo, que também nós vamos ter partes muito importantes. Aqui é onde Humberto de Campos vai entrevistar Judas, né, no plano espiritual, os dois já desencarnados, claro, né? E aí, a primeira pergunta que Humberto de Campos faz para Judas é essa.
É uma verdade tudo quando reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Né? Então ele está falando assim, tudo que está na Bíblia em relação a você, ok? É verdade? E olha o que Judas responde. Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas duas forças antagônicas. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de redimir aos seus olhos. Então, olha quantas informações interessantes a gente tem aqui, né? Quem redigiu os evangelhos? Judas responde, os escribas. Então, muitas vezes, quem redigiu o evangelho não avaliava ou não conseguia captar esse processo político e religioso que envolvia todos de Jesus, né? Os sacerdotes desejavam a qualquer preço esse céu que eles tanto cultuavam. E Roma desejava os poderes da terra. Jesus estava entre esses dois. Mas aí Judas fala que acima dos corações, acima dos sentimentos, acima da afetividade, acima da espiritualidade, ele via política. Então, no entendimento dele na época, a política era a única arma que Jesus poderia triunfar. Então, ele entendia que a forma com que Jesus lidava não estava adequada. Então, ele achava que ele precisava fazer uma intervenção para que o Cristo pudesse governar de forma material. Então, ele fala que planejou uma revolta, né, para derrubar um chefe de Estado e colocar Jesus no trono. Então, ele imaginava que ele ia entregar Jesus para Caifás, né, o sacerdote, mas que ele faria uma revolta armada e ia tirar Jesus da prisão e iria colocar Jesus no trono. Só que isso não foi o que aconteceu, né? E aí ele fala que aquilo que ele imaginava não aconteceu e ele sentiu tanto remorso que ele achava que só tirando a sua vida ele podia se redimir aos olhos de Jesus. Então aqui a gente percebe que Judas tinha uma dificuldade de entendimento em relação ao suicídio, que é o maior crime que a gente pode cometer aos olhos de Deus. Então ele achava que aquele movimento que ele fez em relação a Jesus era inadmissível, mas que tirar sua vida era uma forma de se redimir do equívoco, ou seja, eu traio alguém e aí que eu reconheço que aquilo que eu queria fazer não deu certo, eu tiro minha vida para como uma forma de justificar o meu erro, ou seja, eu faço um ato ainda mais equivocado e aí, ao contrário de um débito, eu tenho dois, sendo um infinitamente grande, né? E aí, Humberto de Campos pergunta para Judas, e você chegou a se salvar pelo arrependimento, né? Porque ele fala que ele suicida por conta do remorso, que era gigante. E aí ele fala, não. E aí, olha que interessante que ele fala, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Então, o arrependimento faz com que a gente se salve. Tem religião que vai acreditar que sim. Mas dentro da doutrina espírita, a doutrina nos ensina que não. O remorso é remoer algo que nos machuca.
O arrependimento é reconhecer o equívoco, mas empregar esforço para não repetir. Ou seja, é reconhecer que errou e buscar aprender naquela experiência para você não precisar repetir. O remorso é você ficar remoendo algo que aconteceu, mas não te gera crescimento. Então, quando a gente fala de salvação e de reparação, a gente tem lá no Céu e Inferno, no Código Penal, que está lá para a gente, da vida futura. Arrependimento, expiação e reparação. São as 3 etapas que a gente precisa para quitar um débito. Então, ali, Judas, quando ele reconhece o que ele fez, e depois, quando ele começa a empregar esforço, ali ele não está salvo. Ali ele está iniciando o processo de resgate. E aí ele vai seguir. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Aqui que é interessante, porque muitas vezes as pessoas leem que a falta de Judas foi trair Jesus. E a falta grave de Judas não foi essa, foi o suicídio. Então, quando ele fala que ele fica séculos em sofrimento expiatório, é por conta da necessidade que ele tinha de se arrepender, de expiar e de reparar o suicídio que ele cometeu. E aí ele continua: sofri horrores, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído e usurpado. Vítima da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Esse depoimento de Judas, quem trabalha ele também é Divaldo Franco, e quem trabalha ele também é Leon Denis. Leon Denis fala que tem uma conversa com Joana d'Arc, que era sua mentora, e que ela fala para ele que tinha sido Judas. Divaldo Franco fala também que já tem relatos de que, de fato, Judas, que Joana d'Arc era a reencarnação de Judas. E esse depoimento de Chico fala também mais uma vez isso. Na Europa do século XV é onde Joana d'Arc vive e é onde ela é vítima de traição, é idêntico ao que aconteceu com Jesus, tá? Então, a gente precisa sempre ser olho por olho, dente por dente? Não, mas algumas experiências vão ser. E no caso de Judas, ele fecha o seu ciclo de reencarnações na Terra no século XV, tá? E aí vamos seguir. Qualquer dúvida, gente, discordância, qualquer coisa, só vocês abrirem o microfone, tá? E aí, olha que interessante o que ele fala. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me alvitavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então, nesse século XV, que ele morre queimado, ele está falando que ele encontra paz com a sua consciência. Já não era mais em relação às dificuldades que ele cometeu em relação a Jesus, já não era em relação às coisas que ele tinha dificuldade de entendimento, mas aquilo que ele precisava fazer, ele já tinha feito, e por isso ele sentia essa leveza e essa paz na sua consciência. E aí ele faz comentários interessantes. Em todas as homenagens a Jesus prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária. Até hoje, né, a gente tem movimentos de malhar o Judas. Até hoje, quando a gente fala de Judas, as pessoas costumam julgar. Até hoje a gente tem esses movimentos, né?
E aí ele está falando o seguinte, tem 20 séculos que eu me equivoquei com Cristo e que eu cometi suicídio. Mas há 500 anos eu já estou saciado de justiça, porque fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Então ele fala que ele já está em paz, porque ele já se arrependeu, já expiou e já reparou os equívocos dele. Percebe? E até hoje a gente condena Judas, julga Judas, atira pedra em Judas, censura o nome de Judas, percebe? E aí ele finaliza, quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Então, essa parte de Judas, eu acho muito interessante essa questão que Humberto de Campos traz, né? E aí a gente tem um programa que chama o Pinga Fogo, né? Eu não era nascido, gente, mas eu já assisti ele, é muito legal, né? E ele tem no YouTube, ele vende em DVD, ele não tem dificuldade de achar ele, não. Uma das muitas perguntas que tem no programa, que fazem para o Chico, é essa. Eles perguntam para Chico, Judas foi um traidor ou fazia parte de algum programa para salvar Jesus? E aqui essa pergunta é muito interessante, porque eu já vi espírita acreditando que Judas vinha com missão de salvar Jesus, alguma coisa nesse sentido, gente. E ninguém tem uma missão que é para fazer o mal. E aí olha o que Chico responde. Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política. Nós nascemos com nossas tendências inferiores e naturalmente induzidos ao mal. Mas, se eu deixo essas tendências à solta, eu sou o responsável. Nós temos as tentações, mas devemos resistir às tentações. Então, o que Chico está falando? Que Judas, ele vinha com essa tendência política agressiva, voltada para a guerra, para o destrono, para a revolta, para as armas, que isso era uma tendência, não era um determinismo. Se ele ia se deixar levar ou resistir às tentações, era uma prova para ele. Mas não dá para a gente colocar isso na conta de Jesus, né? Que Jesus precisava de alguém para fazer o mal para acontecer esse movimento. Como é que o Evangelho fala? É necessário vir o escândalo, mas ai do qual, pelo qual ele é um instrumento de escândalo, né? Então, o mal é de origem humana, Deus é amor. Jesus faz tudo que está alinhado com Deus. Tudo que é de origem malévola, inferior, não é elevado de Deus, de Jesus, dos espíritos puros, mas da natureza humana. Então a gente tem as nossas más tendências, e se a gente não resiste a elas, a responsabilidade e as consequências são nossas, né? Então não dá para a gente acreditar nessa história que Judas tinha uma parte de um plano, né, na missão de Jesus, e ele ia trair Jesus como missionário. Isso não faz sentido nenhum quando a gente estuda a doutrina, tá? Aqui é interessante que a gente tem o Haroldo Dutra Dias, tem estudos dele, né, sobre isso, vídeos na internet, e que ele fala para a gente, a partir dessas obras, qual que era o plano de Judas. E aí a gente simplifica, né, a gente resume aqui, que ele fala que Judas acreditava que o sucesso do evangelho dependia de alianças com os poderosos da época. Então, ele acreditava que ele precisava fazer aliança com os religiosos e os políticos, porque ele entendia que a empreitada de Jesus só daria certo se ele tivesse pessoas poderosas e ricas e influentes junto de Jesus. E aí, Judas não conseguiu entender
que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então ele imaginava que o reino de Deus era uma obra externa, a ser construída com dinheiro, com pedra, com material. E que ele precisava da política humana. Então o que ele faz? Ele faz um plano humano. Aqui é a grande questão de Judas, né? Hoje, na nossa prece inicial, nosso irmão estava falando sobre o reino de Deus, né? Que o reino de Deus está dentro de nós. Só que esse movimento do reino de Deus, ele precisa estar vivo dentro de nós, e aí nós vamos vivenciar na matéria esse sentimento, essa prática, esse movimento. Então, quando eu interpreto que o reino de Deus é algo fora, eu começo a buscar fora o que de fato está dentro. E esse processo é uma ilusão, percebe? Então, é muito comum em países muito desenvolvidos a gente ter altos índices de suicídio e depressão. Porque quando a gente tem esses índices, por exemplo, no Brasil, ou em países em subdesenvolvimento, ou em dificuldades graves financeiras, ou qualquer situações dessa forma, muitas vezes as pessoas vão falar assim, é porque está passando fome, é porque não tem emprego, é porque não tem educação, é porque não tem um monte de coisa, não é isso? É um monte de coisa fora que não tem, e a pessoa sente esse vazio dentro e morre, suicida e tal. Não é assim. Porque em muitos países ditos de primeiro mundo, em que eles têm acesso às questões materiais, e muitas vezes eles são os ricos, muitas vezes eles têm muito recurso financeiro, eles ainda têm esses vazios, eles ainda têm depressão, eles ainda têm os suicídios, porque eles estão vazios dentro. E aí, quando o externo está cheio, e eles ainda se sentem vazios, eles não conseguem saber aonde mais eles podem buscar, porque tudo que o externo tem, eles têm, e mesmo assim eles se sentem vazios. Então, quando nós ainda temos dificuldade de entender que nós precisamos nos iluminar dentro para depois compartilhar essa luz com os outros, a gente ainda gosta de fazer esse processo contrário. A gente faz tudo pelos outros e nada por nós. Tem um livro muito interessante também do Chico, só que não é do Humberto de Campos, que é do irmão Jacó, né? Eu voltei. Conta a história de um trabalhador da FEB, que aos olhos do mundo era um espírito muito bom, que vivia para ajudar os outros. E quando ele desencarna, ele é recebido por Bezerra de Menezes. Então vamos combinar aqui, gente. Se a gente desencarnar hoje, quando passar o período de perturbação espiritual, a gente estiver vendo Bezerra de Menezes na nossa frente, o que nós vamos falar? Deu certo, né? O que eu precisava fazer, eu fiz, né? Só que não. Na hora que ele reconhece Bezerra, ele vê a luz que Bezerra tinha, e ele começa a ver outros espíritos que tinham luzes até maiores que a de Bezerra, e ele olha para ele e ele tem o primeiro choque, que ele percebe que ele não tinha luz. E aí Bezerra fala com ele, você está sendo recebido, meu filho, por muitas pessoas, por muitos irmãos, porque você ajudou muito. Quando a gente ajuda muito, a gente angaria simpatia espiritual. Mas, no seu caso, você não edificou a sua luz íntima. E por isso, nós estamos aqui te acolhendo pelo bem que você fez ao próximo, mas a questão principal da sua vida, que era edificar a sua luz, você não conseguiu fazer. E aí, durante o livro, vai ter várias passagens que ele vai mostrar situações que ele tinha grande dificuldade de fazer esse trabalho, né? Então, ele tem essa coragem de se expor para mostrar para a gente como é importante esse trabalho de iluminação íntima para a gente compartilhar daquilo que a gente está construindo, né? Então, é um livro muito bonito também, que vale a pena a gente trabalhar nessa ilusão que Judas teve em relação ao externo e que muitas vezes a gente ainda tem. E aí, o Haroldo traz reflexões interessantes para a gente aqui. E ele fala que há 2000 anos nós estamos repetindo a experiência de Judas. E que nenhum de nós pode criticar e apontar dedo para Judas. Porque muitas vezes a gente ainda está buscando Jesus fora,
que a gente confia muitas vezes mais nos poderes humanos do que na bondade de Deus que nos dirige por dentro. E que o plano de Judas era conquistar fora antes de se conquistar. Era dominar as outras pessoas antes de se dominar. Então é muito comum as pessoas me falarem que acham que o autoconhecimento é a coisa mais importante. E a gente vai ter uma questão básica no Livro dos Espíritos sobre isso. O autoconhecimento é conhecer a si mesmo. É reconhecer o que você tem de luz, é reconhecer o que você tem de treva, e é reconhecer esses processos que você tem que trabalhar. Então, o autoconhecimento é identificar o que tem de vício e o que tem de virtude. Mas, por exemplo, se eu fumo, e eu reconheço que eu fumo, e eu reconheço o mal que o cigarro causa, reconhecer isso resolve o problema? Não. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, mas para iniciar o processo. O processo fundamental se chama autodomínio. É reconhecer que eu tenho a dependência à nicotina. É trabalhar as causas que me fazem gerar essa dependência. E aonde que está a grandeza do processo? É no esforço que eu faço para resistir à tentação que eu carrego. Então, no caso do cigarro, quando que a gente vence o vício? Quando eu me esforço não para fazer o que eu tenho prazer, mas aquilo que eu preciso fazer, no caso, não fumar. Então, é o esforço de domar as minhas más tendências. Quando nós fazemos esse processo, a gente está trabalhando o autodomínio. É ter domínio de si mesmo. É herdar a terra íntima, o solo do meu coração. Né? Quem é o verdadeiro espírita? É aquele que realiza a sua transformação moral e que emprega esforços em domar as suas más tendências. Não basta reconhecer as minhas dificuldades. Eu preciso domar as minhas más tendências, senão eu não cresço. Só reconhecer os meus defeitos não gera progresso. O progresso ele é efetivado quando eu tenho domínio sobre mim mesmo. Aí sim a gente está em grande elevação. Mas enquanto a gente achar que basta a gente reconhecer nossas dificuldades e está tudo bem, a gente continua estagnado, né? E aí o Haroldo faz essa finalização. Percebendo que ele havia sido vítima da esperteza humana, com um remorso gigante, percebendo que ele confiara mais nos homens do que em Deus, ele não suporta a dor e suicida. Então ele percebe que foi enganado pelos sacerdotes e ele vem nesse movimento de remorso, ele percebe o equívoco e ele não consegue lidar com essa dor. E aí ele tira a própria vida. Então esse movimento é o que está lá no Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, e eu trago um resumo, né? Olha o que Eliseu fala. O suicídio de Judas lhe custou séculos de sofrimentos nas zonas inferiores do mundo espiritual, porque tentou corrigir um erro com outro muito maior. Depois de várias reencarnações na Terra, dedicadas ao trabalho de fazer triunfar o Evangelho, Judas conseguiu se reabilitar. E hoje ele está irmanado com Jesus em sua tarefa esplendorosa, ok? Isso também é mais uma fonte de estudo de Judas. E aqui, deixa eu voltar aqui para a gente aqui agora. Aqui a gente tem 2 vídeos. Que acontece? Um é Judas socorrido por Jesus. E o outro é um poema de Maria, onde Maria vai ao encontro de Judas.
No computador que eu tô, não tem caixa de som. Então, o que acontece? Se eu passar esses 2 vídeos aqui, vocês vão ver a imagem, mas não vão ter o som. O que a gente precisava? Que alguém de vocês aí que tivesse caixa de som, eu mando o link, vocês apresentam esses 2 videozinhos para a gente fechar. Alguém consegue fazer isso, gente? Eu não tenho, viu, Cícero? Senão eu pegaria. Alguém tem aí, gente? Ô, Max, tem caixa de som aí? Tem. Dá para fazer? Você me perdoa, eu tentei conectar no computador, mas a minha internet está muito ruim e eu não ouvi a sua proposta. Você se importaria em... Não, claro, eu tô com 2 videozinhos curtinhos para passar, só que no meu computador não tem caixa de som, então se eu passar para o pessoal, eles só vão ver, mas não vão ter áudio. Aí eu precisava passar o link para alguém só apresentar esses vídeos, que aí passa o áudio e o vídeo. Eu teria o máximo prazer de fazer isso, Cícero, mas lamentavelmente eu estou sem internet. Entendi. Ela vai ser instalada amanhã. Eu estou aqui no telefone, no 4G. E eu queria aproveitar esse espaço de câmbio e perguntar aos participantes e pedir licença se eu poderia tocar uma música da Elizabeth Lacerda, Judas e Maria, ao final da sua... O Marcos, você fica à vontade, você pode tocar a música, depois você pode fazer a prece de encerramento para nós também, tá ok? Beleza, tá jóia, obrigado. Maravilha, maravilha. Socorrido por Jesus, ele tem um encontro com Maria Madalena, né? E aí Maria Madalena vai tocar ele, não é isso? E aí ele fala, não me toques ainda, porque eu não subi ao meu Pai. E aí, nesse Judas socorrido por Jesus, explica onde Jesus ficou esse tempo. E ele fala que depois que ele desencarna, depois que ele morre crucificado, ele vai ao encontro de Judas, porque ele sentia que Judas tinha suicidado. E aí ele fica consolando Judas pelo suicídio. E aí, depois, ele volta e aí tem aquele encontro com Maria Madalena, tá? Então é muito bonito que ele fala que ele não conseguiria ficar bem sabendo que tinha um amigo com a dor tão grande, que ele vai consolar o amigo, embora Judas não consiga reconhecer Jesus por conta da perturbação espiritual que ele vai ficar, né, fica um bom tempo, por conta do suicídio, de forma muito mais agravada, né, do que o normal, e aí Jesus fala que o máximo que ele conseguiu foi acalmar Judas para que ele pudesse adormecer um pouco. E é muito bonito esse vídeo, ele é bem curtinho, vale a pena ver. E o outro que a gente tem é o poema de Maria, que Maria vai ao encontro de Judas, e esses 2 vídeos são trechos de livros do Chico também, tá bom? E aí, Maria vai ao encontro de Judas, e Judas está muito nervoso, Judas está muito bravo, né? E aí ela vai dialogando com ele, e é um poema mesmo, é muito bonito, e aí no final Judas faz uma pergunta para ele: quem que você é que vem aqui, apesar de toda a minha revolta, de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento, ainda assim persiste, ainda assim está tentando me fazer bem? E aí ela fala, meu filho, eu sou Maria, eu sou mãe de Jesus. Porque ele estava no movimento ainda naquele encontro com Maria, de ter raiva de si mesmo pelo que ele fez ao Cristo. Ele ainda estava num movimento de autopunição, que é um processo destrutivo ainda, né, desestruturador. E aí ele tem um encontro com a mãe daquele que ele matou. Ah, que bom, Max. Max colocou para a gente aqui uma música que Elizabeth Lacerda faz em cima desse poema, tá? Essa música, Cíntia. Exato. Essa música que eu pedi. Ela é muito bonita, isso. A Elizabeth Lacerda faz uma música em cima desse poema muito bonita, e aí é bom que o Max vai ter esse presente para a gente, para depois fechar, né? Maravilha. E é isso. Essa música que ela faz, ela conta, né, que
em cima desse poema. Mas entende? Então, assim, são 2 vídeos muito bonitos da gente ver em relação a essa questão de Judas, porque muitas vezes no nosso coração ainda está o julgamento, ainda está a crítica, ainda está a arrogância de achar que a gente é bom e ele é ruim. E aí quando você percebe esse amor do Cristo, esse amor de Maria, todo esse trabalho que Judas tem nesses 15 séculos de resgate que ele tem, a gente pergunta assim, quem sou eu para apontar dedo para esse moço? O que eu tenho feito melhor que ele a ponto de eu estar aqui até hoje no planeta de prova e expiação, e ele há 500 anos já se redimiu e eu continuo até hoje me achando melhor que ele? Será que todo mundo que está falando que ele já está irmanado com Cristo está errado, e eu que sei tudo, que sou melhor que ele, que estou certo? Então, muitas vezes, a gente tem uns processos que a gente precisa revisar, que, de fato, normalmente a gente não faz por maldade, mas por falta de esforço de trabalhar algumas questões, né? O Evangelho convida a gente a olhar a pessoa, acolher a pessoa e trabalhar o pecado, né? A passagem da mulher adúltera nos ensina muito isso. Jesus fala no final com a mulher, ninguém te condenou? Eu também não vou fazer isso. Vai embora, mas não tornes a pecar. Então, o que Jesus está falando com ela? Mulher, você se equivocou, você desviou do caminho, mas eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te acolher, mas o seu equívoco eu não vou aplaudir, você equivocou. Vai embora, aprende com essa experiência, para quê? Para você não precisar repetir. Então, o Evangelho é isso. Judas, aqui você se focou e você vai arcar com as consequências. Mas você é meu irmão e está tudo certo, né, Jesus, nesse movimento. Eu sofro porque eu sei que as suas consequências são dolorosas, mas são necessárias por efeito daquilo que você plantou. Então, eu estou aqui para viver com você. Eu estou aqui para te acolher, para a gente estar junto, e o que eu puder para te auxiliar, eu vou fazer. E é o que Jesus faz com Judas. E aí, muitas vezes, a gente não conseguiu fazer nada disso ainda, percebe? Job? O Job? Isso. Oi, Job. Eu só queria te perguntar o seguinte, para a gente, na verdade, quando a gente estuda um personagem como Judas, ou como qualquer um outro, a gente vai formando uma imagem, uma ideia, uma forma. Você não acha que é interessante, no caso de Judas, a gente também analisar o Evangelho de Judas? Mas, Job, eu te falar a verdade, vai ter uma passagem que a gente leu aí, que Humberto Campos vai perguntar para Judas, né? Tudo que está no Evangelho é uma verdade? Esses nomes que a gente dá para os Evangelhos, eu sinceramente não sei te dizer se eles têm esses nomes. Ficou sem som. O meu? Você falou tem uma passagem e eu não ouvi mais. Deixa eu repetir. Dentro desse estudo de hoje, Humberto Campos pergunta para Judas, o que aconteceu em relação à sua pessoa no Evangelho é tudo verdade? Né? E o depoimento do Espírito é em parte. As pessoas que redigiram os Evangelhos, eles vão escrever daquilo que eles acham. E muitas vezes não era o que aconteceu. Então, assim, os Evangelhos, se você perguntar para mim, você acredita que cada um dos evangelhos foram os apóstolos que escreveram? Eu acho que não. O de Judas, se você perguntar, você acha que foi o Judas? Eu acho que não. Então, é alguém que sabe a história e vai recriar a história em cima daquilo que entende. Por isso que eu gosto muito da ideia de pegar as passagens do evangelho e trazer para a lógica, para o bom sentido, para aquilo que é a essência. Porque muita coisa vai estar deturpada, e aí é difícil a gente querer trabalhar, entende? Então, assim, de fato, eu não tenho conhecimento do Evangelho de Judas, entende? De fato, quem escreveu. E, de fato, eu não acredito que foi ele. Então, assim, você entende o que eu estou falando? E eu nem estou falando assim... Não, eu entendo. Eu acho o seguinte, eu concordo com você que... eu também entendo que os evangelhos são atribuídos a Marcos, Mateus, João e Lucas, mas há um questionamento muito grande
praticamente diz que não foram eles que escreveram, e inclusive que às vezes não foi apenas uma pessoa, foram vários os escritores, né? E eu acho que isso é claro, isso é possível que tenha acontecido também lá com o Evangelho de Judas, que foram descobertos lá, foi traduzido e tudo mais. Mas eu só coloco o seguinte, não seria algo a mais para a gente pesquisar? Porque você veja bem, Kardec fala que nós devemos estar muito atento àquilo que a gente vê, né? É mais fácil, é preferível você desprezar 10 verdades e deixar passar uma mentira e coisas tais. Então, no próprio texto que você apresentou aí, se não me engano, de um livro de Humberto de Campos, ele fala aí num diálogo de Judas estaria dizendo assim, o Divino Mestre. Quando você fala o Divino Mestre, você está colocando Jesus, elevando ele a uma categoria de divindade, de Deus, né? Que nós como espíritas, como monoteístas, não entendemos que Jesus seja Deus. Então, isso é normal que aconteça. Eu vejo isso quando eu leio qualquer um livro, psicografado ou não, eu procuro estar atento a esses detalhes. Isso não invalida a totalidade da mensagem, mas a gente tem que procurar aquela mensagem que a gente entende que está mais dentro da lógica e da razão. Não estou falando que a sua apresentação não foi interessante, Judas. Sim, eu acho que foi muito interessante. Só estou querendo dizer o seguinte, você pegar o Evangelho de Judas e dar uma estudada nele, pessoas que gostam de estudar, né, eu já li, mas é bastante complexo porque eu tenho aquela dificuldade. A gente lê algo que foi escrito lá, muito atrás, numa língua que a gente não conhece, num ambiente que a gente não conhece bem, então nosso entendimento também é deturpado por isso, né? Mas eu só estou perguntando, você não acha que isso, para quem tem que chegar e estudar, não agrega alguma coisa? É só isso. Então, sim, eu entendi a pergunta. O que eu vou te falar, assim, é opinião, né? Não dá para eu ir além disso. Tudo que eu trouxe hoje, a gente tem um livro que eu trouxe hoje que não está sob a coordenação direta de Emmanuel, que é do Eliseu Rigonati. Os outros todos, Emmanuel é o coordenador de todas essas obras que eu trouxe. Então, assim, em relação a quando ele fala o Divino Mestre, a questão de entendimento. Eu não entendo que é um Deus, eu entendo que é um mestre mais próximo de Deus possível que a gente teve notícia, foi o Cristo. Mas eu não entendo ele como Deus, mas entendo ele o espírito mais puro que teve. Mas, assim, todo esse texto que a gente trouxe, quem assina a coordenação literária é Emmanuel. Quando eu pego o Evangelho de Judas, se você me perguntar quem está coordenando, eu não sei. Então, assim, eu vou buscar um conhecimento que, de fato, eu nem sei como que eu vou interpretar, é o que você está falando. Eu vou gastar um tempo danado para talvez, provavelmente, não saber e não conseguir trazer, porque a questão eu nunca vi uma mensagem da espiritualidade maior relacionar com o Evangelho de Judas. Isso não invalida o Evangelho de Judas, isso só não me traz os recursos que eu acho que eu preciso para fazer isso, entende? Então, assim, quando eu vou fazer um estudo, eu normalmente vou buscar dentro da doutrina, nas obras de Emmanuel, e no máximo eu chego em Joana de Ângeles. Não costumo passar daí não, porque a gente já tem muita coisa até aí. E é claro que tem outras coisas muito boas, mas assim, entende? Então, assim, eu normalmente me limito até aqui, até Joana de Ângeles. Isso é por conta de uma limitação minha, porque eu acho que eu não dou conta de fazer tanta coisa assim. Então, é nesse sentido. Eu nunca vi um trabalho da espiritualidade em relação ao Evangelho de Judas. Não é que eu invalido ele, é questão assim, que para mim eu não tenho base, qual que foi a intenção de quem redigiu, o que, entende? Porque quando a gente pega no próprio Judas, dentro da Bíblia, vai ter um evangelho que fala que ele suicidou, mas vai ter gente falando lá que ele caiu. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho várias mensagens em vários livros, de várias épocas diferentes, reafirmando que ele suicida. Então, eu deduzo que esse é o movimento que eu tenho que ir, e ignoro aonde fala que ele cai, entende?
porque a gente vai ter várias partes de controvérsia, e a gente tem que ter esse filtro, e é difícil mesmo. Então, eu confesso para você que eu não tenho muita disposição, confesso que eu concordo que Kardec fala isso, né? Ele fala para estudar tudo que é contrário, mas a questão é que eu não estou dando conta de estudar nem o que é a favor, entende? Então, assim, eu não tenho tanto tempo para estudar igual eu gostaria. E aí, o tempo que eu tenho, eu realmente, assim, não vou buscar para os dragão, para os contrários, não é porque eu não respeito, é porque, de fato, eu não tenho tempo. Mas, assim, respeito totalmente quem estuda tudo e tal, mas é porque eu mesmo, eu coloquei para mim que se eu conseguisse trabalhar Kardec e Emmanuel, para mim estava bem de bom tamanho, entende? Mas é por isso, tá? É porque eu não sei te falar, de fato, no Evangelho de Judas, quem baliza isso, eu não sei, tá? É nesse sentido, mas, assim, claro que quem já estudou e já leu pode trazer para a gente debater, eu só não tenho autoridade sobre a leitura, porque, de fato, eu não estudei. Tá bom, Jó? Desculpa aí se ficou alguma coisa que eu não consegui trabalhar. Não, acho que você respondeu. Você respondeu a minha pergunta conforme o seu entendimento. Sim, sim. Tranquilo, ok. Tá bom, obrigado. Ô, Cícero. Oi, é Paulo? Só para informar o seguinte, eu vou colocar, nós vamos colocar... O áudio cortou para mim. Também vou colocar esse link lá na hora que a gente for colocar o vídeo. Beleza. Se não tiver mais pergunta, eu ia parar só para o Max poder cantar a música. Pode ser ou tem mais alguma coisa, gente? Tá tranquilo? Eu acho que o Marco já pode, né, entrar com a música, e logo depois ele vai entrar com a prece de encerramento. Então, já vou, de antemão, te agradecer, Cícero. Maravilha, gente, estamos aí. Pela grande explanação, e realmente você trouxe muita coisa com relação a Judas, que a gente às vezes fica matutando aqui sem entender. A gente sabe que, né, ele fez um erro muito grande, depois fez um erro muito maior, quando ele suicidou por causa do erro que ele tinha cometido. A gente sabe que, né, o maior erro que nós podemos cometer na vida é tirar a própria vida. Então, ficou muito claro que devemos, sim, ter muito apreço para com a nossa vida, porque é um mal muito grande se nós não a respeitamos. Temos que respeitar a todos, e principalmente a nós mesmos. Agora passo para o Max lá, que vai fazer para nós a música, e logo depois o nosso encerramento, e aqui fica o nosso agradecimento desde já. Como o Cícero falou anteriormente, a informação que eu tenho é que essa canção foi inspirada no poema Retrato de Mãe, que foi ditado por Maria Dolores e psicografado por Chico Xavier no livro Momentos de Ouro. Elizabeth Lacerda pegou esse poema e, com base nele, fez essa canção. Estão me ouvindo bem? Judas triste, solitário, redenção do Calvário, cego de tanto sofrer, em azul foi o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura, meu filho, por que chora? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com o beijo entregou nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça oração.
Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas com remorso que venho apenas falar-te. Confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena o Filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita e radiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina, aquele homem de luz, fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui para te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, consolo e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus. Vem, dá-me tua mão. Não vou saber conversar. Sou a mãe de Jesus. Sou Maria. É muita gente bacana, muita gente boa que está aqui, gente. Desculpa. Ô, Paulo, pede para o pessoal, por favor. Enquanto o Max se refaz lá, nós, mais uma vez, vamos reiterar aqui de tudo de bom que foi nos passado, para que nós, possamos dar o devido valor e verificar que tudo na vida tem uma razão de ser e Deus está presente em todos os acontecimentos. E Ele é um Pai de amor, então nós nunca estaremos perdidos em sentido nenhum. A perdição é nós mesmos que a fazemos, nos condenando com sentimento de culpa, mas sempre temos oportunidades de rever o que fizemos, nos arrepender e corrigir. E com isso, tomar o caminho novamente e seguir em frente, que é o destino de cada um de nós. Que saibamos guardar isso bem no fundo do nosso coração e vivenciar os ensinamentos e dar de nós o que de melhor nós temos, onde quer que estejamos. Pois é o bem que nós proporcionamos ao meio que será o nosso testemunho onde quer que nós estejamos. Eu desejo a todos muita paz, agradeço a presença de todos. Terça-feira próxima estaremos reunidos novamente, espero que todos estejam presentes.
E, mais uma vez, o nosso carinhoso abraço ao Cícero. E vamos voltar ao Marcos lá para ele fazer a prece para nós, porque não abri mão dele fazer a prece para nós, não. Com você, Marcos. Paulo, eu agradeço muito as palavras aí, mas é que o que acontece? Quando eu canto essa música, é muita luz que chega, não só para mim, mas para nós todos. Nós somos absurdamente abençoados por Maria. Tem toda uma equipe espiritual gigantesca que nos apoia, que nos ajuda, que nos intui. E é emocionante, sabe? É emocionante. Claro, a gente pensa também nos nossos próprios erros, né? E às vezes a gente emociona. Senhor Jesus, amigos espirituais, que sempre nos acompanham, nos intuem, nos guardam. Muito obrigado. Obrigado pela paz que nós temos, pela saúde que nós temos. Obrigado porque a gente pode falar, pode ver, andar, tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho. Quantas pessoas gostariam de ter essa condição e não as têm? Hoje, encontro bendito, essa oportunidade maravilhosa de conversarmos sobre teus ensinamentos. Abençoa nossos lares, as pessoas que amamos, que nos amam, e abençoa principalmente aquelas pessoas que ainda estão ligadas a nós por laços diferentes dos laços do amor. Se conosco hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra, que todos um. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que teu é o reino, o poder, a justiça e a glória para sempre. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e teu fruto do vosso ventre nasceu. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus, nós pecadores, agora e na hora de nossa Páscoa. Terrível abraço que nós estamos ganhando nesse momento de todas as pessoas que nos são caras, que nos amam e que já estão do outro lado da vida. Muito bonito. Obrigado. Agradecemos o Marcos, agradecemos a todos e até uma próxima oportunidade. E mais uma vez, nosso agradecimento ao nosso Cícero Junqueira. Um grande abraço para vocês, Cícero.